Ok. Então, eu já coloquei aqui minha tela. E, deixa eu ver. Não entrou em modo de apresentação ainda. Vê se você consegue colocar. Boa. Isso, foi, tá certinho. Tá. Então, eu vou falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. São os itens 1 a 6, logo começando o capítulo. Primeira parte, aqui. Salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não se pode servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Está em Lucas 16, item 13. Essa palavra, mamon, que aparece em algumas traduções para o português, no grego vem de mamonas, que significa tesouro, riqueza. Note que Jesus personifica a riqueza como se fosse uma pessoa, um senhor que poderia ser servido pelas pessoas e não meramente um objeto, bens ou direitos que as pessoas têm. Ele faz isso para fortalecer o argumento de que as riquezas podem ser um Deus, um ídolo, um senhor na vida de muitos. Daí, então, a tradução para Mammon como se fosse uma pessoa, e não meramente riquezas materiais. Então, é importante aqui, que eu vi até ali quando fui pesquisar isso aqui, tem algumas... o que eu achei assim, mais consistente é isso, que Manon seria simplesmente a tradução de riqueza, e não um Deus. Mas eu cheguei a encontrar quem aventasse uma possibilidade de ser um antigo deus sírio e tudo, embora isso não se confirmou na maioria das pesquisas. Mas não importa, o que importa é a ideia aqui, dessa interpretação. O que isso quer dizer? Não pode servir a dois senhores? Como assim? Nessa ideia, é porque os dois senhores estariam em oposição. Porque, em princípio, você pode servir a mais de uma pessoa. O que ele quer dizer isso? Que você, na sua escala de valores, você tem que fazer escolhas. E que, nesse caso, quando você coloca, aí você está no conflito entre valores espirituais e valores materiais, em extremos, porque você pode tanto ter uma espiritualidade e a gente, enquanto encarnados, a gente tem necessidade também de bens materiais. Então, não é a riqueza em si que é um problema, é o mau uso que a gente faz dela ou essa idolatria, quando ela compara servir a dois senhores, Deus e Manon, está falando de uma idolatria à riqueza, esse apego excessivo e doentio já aos bens materiais. E aí vem as explicações que tem no Evangelho desse texto. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos culpar, mas ao homem, que dela abusa como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é, sem contestação, poderoso elemento de progresso intelectual. Sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela, não mais grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem pesquisas. Com razão, pois, é a riqueza considerada elemento de progresso. Então, aqui ele explica, né? Porque ele fala, a riqueza é um elemento de progresso moral e de progresso intelectual. Então, como assim que a gente diz que não pode servir a dois senhores? Então, você não pode ter o apego, mas se você fizer um bom uso da riqueza, é necessário uma certa concentração de riqueza para que se possa fazer estudos, avançar na ciência, na tecnologia, tudo. Todo esse progresso que a gente tem hoje, tecnológico, se deve a uma acumulação de riqueza. A questão é essa acumulação, em determinado momento, que se torna, às vezes, improdutiva ou se usa para o mal.
Então, não é a tecnologia, às vezes as pessoas criticam a tecnologia que está hoje. Não, o próprio avião Santos Dumont ficou muito perturbado quando soube do seu invento ser utilizado para jogar bombas. Ele não criou o avião para isso. Agora, às vezes, a gente faz um mau uso de alguma tecnologia, e esse mau uso é que é o problema, não é a tecnologia em si. A tecnologia em si é neutra, como a riqueza pode ser um elemento de progresso. Agora, a riqueza mal utilizada, sim, te traz depois questões de seu atraso, tudo, que você vai ter que responder por isso. É uma prova, tem que buscar uma prova, por quê? É uma prova porque você está ali Livro do para Chico Xavier. você utilizar bem. Se você não utiliza bem, você vai responder por isso, né? Da lei de causa e efeito, você tudo, como todo o resto, né? Os dons que a gente recebe, tudo, a gente tem que utilizar da melhor maneira possível. Mas como somos imperfeitos, muitas vezes vamos utilizar mal. O que a gente tem é que estar sempre reavaliando para melhorar, para buscar utilizar melhor. E aqui eu trouxe desse livro, O Livro da Esperança, que é um livro do Chico Xavier, psicografado, né, ditado pelo Espírito Emmanuel. O dinheiro é semelhante à alavanca suscetível de ser manejada para o bem ou para o mal. Acorrentada ao poste da avareza, produz o azinhagre da sovinice. Contudo, sob a inspiração do trabalho, é lidador fiel que assegura os frutos do milharal e as paredes da escola, a cantiga do Mário e a força da usina. O Emmanuel traz, através de Chico aqui, essa mesma ideia da riqueza como uma alavanca para o progresso, quando bem utilizada. Agora, você acumular pela avareza e não colocar em circulação, não utilizar, ou utilizar para o mal, para destruição, para causar intencionalmente danos a outras pessoas. Tudo isso é um mau uso, é isso que se condena. O item 2, então. E esses itens a gente vai apresentar várias historinhas. Então, é muito bom. Eu gosto muito de fábulas para ilustrar, dessas parábolas, né? Eu acho todas as questões assim, ilustradas através de histórias, acho que fica mais fácil da gente perceber, né, os ensinamentos por trás das questões. Então, aproximou-se dele um mancebo e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me chamas de bom? Bom, só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso. Honra a teu pai e a tua mãe e ama a teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos, desde que cheguei à mocidade. Que é que ainda me falta? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: Digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil um camelo, a tradução melhor que seria um cabo, que um cabo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Essa passagem, o que a gente vê, quer dizer, ele aproveita esse encontro com Jesus para conversar, porque ele já conhece, ele não é uma pessoa totalmente afastada do modo de proceder dentro do Evangelho. Ele já segue os mandamentos, tudo. Então, quando pergunta, ele fica assim, fala, ok, isso eu já faço. Aí o Jesus fala, você quer ser mais que bom, você quer ser perfeito? Então, o que lhe falta? Então, falta você ter esse desapego total.
para isso ele ainda não estava preparado. A gente vai evoluir um passo de cada vez. Então, algumas coisas a gente já consegue fazer. Outras pessoas estão em graus diferentes de evolução, já conseguem fazer mais, já conseguem ter esse desapego total. Mas, de repente, o desapego total você não consegue. Mas você pode dar alguns passos no caminho disso. Não precisa vender todos os seus bens, ficar sem nada para seguir a Deus. Você pode fazer um bom uso daqueles bens que você tem. Você pode continuar, honrar os mandamentos, né, que eles falam, tudo, e buscar ser cada vez melhor. Mas a perfeição, assim, é muito difícil. A gente já está preparado para fazer realmente tudo que está da melhor forma para ser perfeito. Jesus, como modelo e guia, é um exemplo para a gente, mas a gente não vai dar conta, nessa encarnação, de chegar a se igualar. Quer dizer, vai faltar muitas encarnações, a gente tem muitos passos para andar. Então, assim, a gente não deve se abater por não conseguir ainda ser perfeito, tá? Mas buscar se melhorar. É o que a gente perceber isso, respeitar os limites do que a gente pode. Mas não se acomodar aos limites, não. Tentar dar uma forçada e avançar, mas sabendo das limitações. E aí está uma ilustração que eu achei do mancebo, quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna: desfaz-se de todos os teus bens e segue-me. Não pretendeu, de certo, saber como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui, e que a salvação só esse preço se obtém. Mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é o obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, se julgava quite porque observara certos mandamentos e, no entanto, recusava-se a ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. Mas, assim, com o que a gente conversou, de repente ele vai refletir sobre isso, talvez ele avance um passo, quem sabe, talvez ele não tenha esse sacrifício extremo de se desfazer de tudo, mas ele já está no caminho, então um passo de cada vez. E agora, preservar-se da avareza. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: Homem, quem me designou para vos julgar, ou para fazer as vossas partidas? E acrescentou: Tende o cuidado de preservar-vos de toda avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontra, sua vida não depende dos bens que ele possua. Disse-lhes a seguir essa parábola. Havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente e que se entretinha a pensar consigo mesmo. Assim, que hei de fazer? Pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher. Aqui está, diz, o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe e goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma, para que servirá o que acumulaste. É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. O que a gente leva no desencarne, né? Hoje a gente sabe, porque, por exemplo, engraçado como assim as ideias vão mudando ao longo do tempo, ao longo das civilizações. Os egípcios, né, enterravam junto com os faraós todos os criados, família, para que os servissem lá, junto com tesouros, junto com coisa. Hoje, a gente, assim, no Espiritismo, a gente estuda e entende assim, que o que a gente leva é só o que a gente
aprendeu os conhecimentos, esse ninguém tira da gente, o bem que a gente fez, os valores, essas coisas, vão propiciar que outras pessoas até peçam por nós, tenham lembranças positivas, nos sentir esse amor, esses laços que a gente vai construir, que a gente vai encontrar depois, em algum momento, no outro lado, laços de amor e tudo. Agora, o dinheiro, o ouro, isso a gente não vai levar. Então, assim, aumentar o celeiro, aumentar os espaços de acumular os bens materiais, isso não está trabalhando a alma, né? Então, é o que mostra que, assim, acumula tesouros para si, não é rico diante de Deus, porque a riqueza diante de Deus não está na riqueza material. Tem até testemunhos que a gente vê na obra de Kardec, de uma rainha que ela descobriu lá assim que ninguém se prestava homenagens por ela ter sido rainha na Terra. Então, isso foi assim, um choque muito grande para ela descobrir que esse título de nobreza não se leva. O homem só possui em plena propriedade aquilo que é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então que ele possui? Nada do que é do uso do corpo, tudo o que é do uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como, do que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprisionai-vos de tudo o que de lá vos possa servir. Então, na hora da gente preparar a nossa mala para seguir, a gente tem que começar a pensar nisso, começar a trabalhar e ir colocando na mala qualidades morais que a gente vai levar, né? Não se preocupar em fazer uma mala física, se preocupar na nossa mala simbólica, né? Do que a gente conseguiu evoluir, dos passos que a gente conseguiu dar nessa caminhada, né? Do que a gente conseguiu aproveitar dessa encarnação, para que essa encarnação não seja uma encarnação perdida. Então, trabalhar isso é o que a gente vai levar. Jesus em casa de Zaqueu. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade, e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro, para o ver, porquanto ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto olhar e, vendo, disse: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres. E se causei algum dano a alguém, seja no que for, indenizo com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: Esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. A gente tem uma pressa, às vezes, em julgar, né? E aí você vê, o maior exemplo que Jesus nos dá é de não julgar. Ele entende que somos imperfeitos,
E ele, mesmo assim, nos ama e nos dá oportunidade de crescer. Jesus percebeu nesse homem que correu para ficar em cima de uma árvore e vê-lo passar, que esse homem já estava pronto para dar um passo adiante, pronto para a sua reforma, né? E aí ele deu uma mão, porque a gente não muda quem não quer mudar. Então, muitas vezes, quando ele discutia com os fariseus, tudo, ele percebia que esses homens tinham orgulho tão grande que não estavam preparados para uma mudança naquele momento. Agora, em outros, ele via que existia ali algo assim, uma semente que já estava pronta para germinar se ele jogasse um pouco mais de água, já tinha, a pessoa já estava assim, desejosa de se melhorar. Então, ele aproveitava para assim, cultivar essas sementes e ajudar nesse processo. Aí a gente vê aqui uma. E Zaqueu correu atrás daquele que podia salvá-lo e se agarrou à oportunidade que tinha de encontrar-se frente a frente com Jesus. E não se arrependeu, porque o encontro com Jesus transformou-lhe radicalmente a sua vida, dando-lhe um sentido completamente novo. Jesus conhecia o nome daquele homem, mas não apenas o nome. Sobretudo, conhecia o coração dele e conhecia por inteiro. Ao se autoconvidar para ficar na casa de Zaqueu, no fundo, era Jesus quem estava convidando Zaqueu a adentrar e permanecer na sua casa, no seu coração. E Jesus fez esse convite e Zaqueu aceitou o convite de transformação. É a parábola do Maurício. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificadamente todos os dias. Havia também um pobre, chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse homem morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro no inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. Exclamando, disse essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que me molhe a ponta, assim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te que recebeste em vida teus bens e que Lázaro só teve males. Por isso, ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Aos demais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que queiram passar daqui para aí não o podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico: Então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse-lhe o rico. Se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: Se eles não ouvem a Moisés, nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. E essa fala, né, me lembra muito assim, o como nós devemos ser gratos por termos conhecido essa doutrina espírita, porque aqui diz, por exemplo, ele pede, né, o rico pede que possa ir alguém para alertar os irmãos, para que os irmãos não passem pelos mesmos suplícios dele. Quer dizer, aqui fala tudo de uma forma figurada, né? Diz que não vai poder, que é um abismo, tudo. Um abismo que em algum momento vai poder ser sim, ele vai conseguir ser socorrido. A gente sabe disso, que mesmo no mundo espiritual a gente continua em evolução, a gente recebe a ajuda de que necessita, que a lei do progresso é constante. Mas ali mostrando isso, essa ilusão que às vezes pessoas com grande poder e riqueza
têm na Terra de que isso lhes assegura uma passagem imediata para um lugar também alto no mundo espiritual. E aí ele mostra isso, que o rico descobre que não é assim e pede que se avisem aos irmãos. E quando a gente, com a codificação do Kardec, a gente tem isso já bem claro, a gente vê relatos, né? Principalmente no céu e no inferno, quantos relatos que mostram de vários espíritos que, ao desencarnar, relatam como foi essa passagem. Então, tem os espíritos felizes, espíritos atormentados, espíritos suicidas, que vão relatando a diferença das experiências nessa passagem. E aí, isso nos ajuda assim, a refletir sobre essas questões, né? Quais são os valores do mundo material e quais são os valores que nós levamos quando passamos para retornarmos ao mundo espiritual. Qual, então, o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurei nestas palavras: amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor do próximo tem aí toda traçada a sua linha de proceder. Na caridade está, para a riqueza, o emprego que mais apraz a Deus. Coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca lhe faltará o que te trará grandes lucros, o das boas obras. A riqueza da inteligência deves utilizá-la como a do ouro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução. Derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. E olha, isso já vai introduzir um pouco do que é a parte seguinte, que a gente vai falar na parábola dos talentos, a riqueza da inteligência, mostrando assim, que nem só a riqueza do tesouro, do dinheiro, do ouro, que também os dons que a gente recebe, por exemplo, como a inteligência, é uma riqueza que também a gente tem que utilizar da melhor forma, que a gente tem que utilizar em obras do bem. Ele fala assim, utilizando, lembrando-se sempre, amai-vos uns aos outros, lembrando sempre disso, que somos todos irmãos, lembrando que o egoísmo nos afasta desse princípio que a gente então deve buscar, não só em relação ao ouro, quanto em relação à inteligência, quanto em relação a todos os nossos dons e talentos, usar de uma maneira a produzir maior bem-estar, não só para a gente, mas como um todo. Pensando nisso, no todo sempre, lembrando o todo, desde o planeta, quanto todos os irmãos que estão em volta, fazer melhor uso de todos os nossos talentos. Aí vamos para a parábola dos talentos. O Senhor age como um senhor, um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 ao outro, a cada um, segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou os 5 outros. O que recebera 2, ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que apenas recebera 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e o chamou às contas. Veio o que recebera 5 e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5, aqui estão, além deste, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei em muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos, apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses 2, 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei em muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra.
aqui tens, restitua o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu, servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-nos, pois, o talento que está com ele, e deem ao que tem 10, porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bem. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-á mesmo o que pareça ter, e que seja esse servidor inútil, lançado nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. A gente tem assim que pensar que essa parte, né, há sempre um excesso, né, nesses textos mais antigos da Bíblia, todo que planto e ranger de dentes, tudo que assim a gente deve dar conta em relação a uma época, mas vamos lá, trabalhar um pouco essa palavra. Nessa parábola, observamos que o Senhor confia aos seus servos. Deus sabe do que você é capaz, te capacita e te dá talentos para fazer até mesmo aquilo que você acha que não consegue, né? Às vezes a gente acha assim, ai, poxa, olha para outra pessoa, porque ele é mais capaz, é mais inteligente, tem mais habilidades, tem mais estudo, e não percebe, às vezes, assim, quais são os nossos talentos. Às vezes a gente, em vez de olhar para a gente, descobrir aqueles talentos que a gente tem que desenvolver, a gente acha que o outro que recebeu mais e tudo. Então, é o caso, por exemplo, aquele que recebeu um talento e que enterrou, ele ainda coloca o quê? A culpa no Senhor, que diz que o Senhor, que por ser gente tudo, deixou de comer, ele enterrou. E aí, quer dizer, quantas vezes a gente assim deixa de trabalhar aquilo que a gente precisa e coloca assim desculpas para não fazer o que deu uma blindada para ele. Fazer aquilo que a gente tem que fazer, né? Então, essa palavra, parábola também, para mim, é muito rica, né? Essas ideias de que todos recebemos os talentos de que a gente necessita, né, nessa encarnação. Os talentos que a gente precisa para progredir, para que a gente possa se aprimorar. Às vezes, tem alguns talentos que a gente tinha até desenvolvido muito em outras encarnações, a gente nem recebe nessa, para que a gente cresça de uma forma mais ampla, né, mais diversificada, para que a gente não trabalhe só um talento, e a gente recebe. O que precisa, a gente recebe. Só que, às vezes, a gente não se dá conta disso. Por isso é muito importante, às vezes, a gente fazer alguns trabalhos de reflexão, buscar de internalização, de autoconhecimento, para perceber quais são nossos talentos e o que eu preciso desenvolver, não? O que eu preciso trabalhar, como eu posso utilizar da melhor forma meus talentos. A parábola dos talentos nos ensina que o sucesso é produto do nosso trabalho. Devemos trabalhar com diligência e responsabilidade, investindo bem a vida e os dons que recebemos. Todos recebemos dons e todos temos, então, que trabalhar. Opa, deixa eu voltar. Trabalhar para desenvolvê-los, né? Não nos acomodar. Isso aí você vê como foi assim, preguiçoso. Os outros trabalharam, a gente tem que muita ação, a gente tem que ter, tudo depende da, assim, do nosso passo. A gente não basta, por exemplo, só rezar, a gente tem que rezar e agir. A gente não tem que esperar que caia de bandeja tudo para a gente, não tem que receber tudo nas mãos. Então, tem a nossa parte, a gente tem que fazer a nossa parte e não só enterrar e se acomodar a isso, né? Tem esse processo de crescimento, é um processo que exige perseverança, exige disciplina, exige esforço. Isso é a tônica do crescimento da vida, é sempre isso, o trabalho. A lei do progresso está ligada à lei do trabalho. Deus sempre nos dá o suficiente para fazer o que Ele nos chamou.
Deus espera que geremos o retorno usando nossos talentos para fins produtivos. Esconder o dom ou o talento recebido é considerado um descaso. Não há desculpa para deixarmos de usar nossos dons e talentos pessoais nesta vida. A parábola dos talentos ensina que Deus trabalha conforme nossa capacidade administrativa. Quem tem muita capacidade tem mais responsabilidade. Quem tem pouco também tem que desenvolver o que recebeu. Por exemplo, uma pessoa sem preparo necessário jamais pode ser colocada na presidência de uma grande empresa em crise com a finalidade de salvá-la. Da mesma forma, Deus nos colocaria em situação muito complicada se confiasse a nós uma quantidade de talentos que não pudéssemos administrar com propriedade. O servo mau, além de negligente, não assume sua culpa e não percebe que aquele um talento que ele recebeu era para ele começar a exercitar as suas capacidades, para que algum dia ele pudesse receber os 2 talentos e depois os 5, tudo, que você vai crescendo por esse exercício, que nessa evolução a gente tem que estar sempre em movimento e que o que a gente tem é o que a gente precisa. E era isso que eu tinha para falar com vocês, então, muita paz. Espero assim, que a gente possa refletir sobre isso para trabalhar o desenvolvimento dos nossos talentos da melhor maneira possível.